Quero brevemente falar de uma experiência pessoal, breve. Eu me lembro que quando eu comecei a entender a natureza da Igreja de Deus, muitos conflitos entraram na nossa mente. Nós fomos criados num ambiente onde a tradição ela era maior do que a palavra de Deus. Nos ensinaram tanta tradição e nos ensinaram um pouco a Bíblia. E quando eu comecei a entender algumas coisas, eu entrei em conflito com a minha mente, com o meu coração, mas eu desejava praticar aquilo que eu estava aprendendo. E eu ainda desejo praticar aquilo que eu estou aprendendo. Mas eu vou me lembrar rapidamente, irmão, para a gente não perder tempo, de ouvir de um irmão que eu tinha boa amizade, tenho boa amizade com ele, não sei se ele tem comigo, mas ele disse para mim assim: se você seguir por esse caminho, você vai ficar sozinho. Sabe, irmão, a gente imaturo, ainda não entendendo com clareza tudo, e aquilo assim foi como uma flecha, né? E pensando aquilo e ruminando aquilo. Mas o que eu quero rapidamente dizer, irmãos, que já passaram quase 30 anos, fraco, às vezes mancando, o Senhor tem sustentado a nossa fé. Eu quero dizer aos irmãos que estão aqui, muitos de vocês, Deus levantou para nos ajudar, para nos animar e fazer que vale a pena. Muitos de vocês eu conheci depois dessa experiência. Deus foi levantando. E tem sido assim, irmãos. Cada um de nós tem uma experiência. Então eu quero dizer para os irmãos, eu sou muito grato a Deus por vocês existirem, por vocês fazerem parte da nossa história que eu posso contar. Então, 30 anos, quando o Senhor começou a abrir os nossos olhos para ver a natureza da Igreja de Deus, e nós continuamos apreciando essas mesmas verdades até o dia de hoje. Vamos abrir novamente, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler agora a partir do verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo ser irmão, for fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, com beberrão, com roubador, ou com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão fora. Tirai dentre vós esse iníquo. A carta termina de uma forma tão solene, tão dura. Aquele homem não tinha dado indício de arrependimento, não demonstrou arrependimento,
não havia nenhum vestígio de arrependimento. Aqueles irmãos, aquela igreja que eu mencionei aqui, inchada, orgulhosa, arrogante, vaidosa por poder sustentar, naquele ambiente que deveria ser um ambiente santo, sagrado, agora profanado por causa do pecado. Irmãos, eles custaram a despertar, a acordar. E temos que dizer, irmãos, que não é diferente conosco. Quantas das vezes somos insolentes, quantas das vezes nós também, por alguma razão, e nós demoramos a tomar iniciativa para restabelecer esse ambiente que o Senhor quer que seja santo. A igreja em Corinto, então, agora, ela manda para Paulo, fala com Paulo algumas coisas. Ela, de alguma forma, estava acusando o apóstolo, falando para o apóstolo que aquilo era impossível. Eles diziam que Paulo havia escrito para eles para não ter contato com pessoas do mundo. Ele vai dizer exatamente agora no versículo 10, quando ele escreve a carta: já por carta vos escrevi que não vos associeis com os fornicadores. Irmãos, esses fornicadores aqui, pessoas que mantêm relações promíscuas, pessoas que mantêm relações, eu diria, a fornicação, a palavra porneia, relações sexuais de aspecto, não simplesmente, vou dizer aqui, irmãos, algo tão feio, homem com homem, mulher com mulher. Ele está dizendo, mesmo que seja homem com mulher, ele está dizendo, os fornicadores, os praticantes desses pecados feios. Eu disse aqui que o crente, irmãos, ele pode cometer qualquer pecado, qualquer. Ele não foi salvo para viver no pecado e nem pecar, mas ele pode acidentalmente vir a pecar. Pode. Isso pode acontecer. As pessoas pensam que depois da salvação nós recebemos agora imunidade para não pecar. Isso não é verdade. Gente, nós estamos ouvindo falar de pessoas de 80, 70, 60, caíram em pecado. Eu quero pedir ao Senhor, a nossa língua, irmãos, antes, a nossa língua tem 2 arcadas dentárias na frente dela. A gente às vezes pensa uma coisa, morde a língua, dá vontade de falar. Que Deus perfeito. Me veio à mente aqui um lapso assim, mas eu vou segurar isso. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Não há, irmãos, não há um período em que nós vamos dizer assim, não, o fulano agora, ele não é mais suscetível ao pecado. Não pense jamais assim. Então a igreja agora despertou, acordou da inércia para tratar do assunto. Mas antes, eles falaram para Paulo. Olha o que ele vai dizer no verso 10: ainda que não inteiramente com os fornicadores desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então não seria necessário sair do mundo. Já que nós não podemos ter associação, então ele estava dizendo que Paulo falou que nem amizade de forma nenhuma. Todos nós temos pessoas, na nossa família, temos pessoas do nosso círculo de amizade que provavelmente praticam esses pecados. E eu diria que eles precisam ver em nós a nossa vida. Talvez aquele motorista do Uber que nos traz, que leva para algum lugar, às vezes repete mesmo, o dono da padaria, do supermercado,
Paulo não está dizendo para os irmãos em Corinto que eles tinham que agora cortar essa amizade com todo mundo. De forma nenhuma. O Senhor Jesus falou: Pai, eles estão no mundo, Pai. Pai Santo, eu vou para Ti, mas santifica-os na verdade. Eles estão no mundo. Eles não são do mundo, eles não são do sistema, eles não pertencem mais ao mundo, mas, Pai, guarda-os em Teu nome. Esse mundo perverso, esse sistema pecaminoso, levantado para lutar contra Deus. Todo dia, nós somos desafiados, irmãos, por esse mundo, a abrir uma flechinha, abrir um pedacinho de nós, para que o pecado possa, de alguma forma, se acomodar em nós. Então a igreja acusou Paulo, que ele estava sendo muito radical. Agora ele vai dizer, irmãos, verso 11: mas agora vos escrevi. Agora vos escrevi. Preste atenção no que eu vou falar. E eu queria que nós prestássemos muito atenção mesmo, nós que estamos aqui nesta manhã, nesses dias. Irmãos, pessoas não estão sendo curadas. Pessoas que se reincidem em pecados e vão, porque nós não queremos praticar o que o Senhor nos ensina. Nós não queremos, porque é dolorido. Eu disse que, irmãos, esse tratamento do pecado à altura da proporção do pecado, a gente está pensando que pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. Nós olhamos ali: não mintais, diz Paulo, né? Falando da mentira, o pecado da mentira que tanto se prolifera no meio dos crentes, uma proliferação de mentira. Agora nós estamos olhando, falando aqui desse pecado, podemos dizer moral, feio. Falamos aqui de um homem que tem um caso com a sua madrasta, mulher de seu pai. Irmãos, a carta não fala de detalhes. Eu tenho para mim que esse homem faz parte, ele é um salvo, faz parte da igreja de Corinto. Nós não temos detalhes do seu pai, mas ele fala disso aqui. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, avarento. Observa bem a relação de pecados que Paulo vai dizer aqui. Pecado da avareza, aquele que quer ter mais do que pode e faz tudo para isso. Meus irmãos, a gente vai vendo esse pecado sendo sustentado no coração, e você vai vendo o estrago que ele vai fazendo, ele vai, e assim, para obter aquilo que quer, essa pessoa, misericórdia, age da forma mais cruel para sustentar essa avareza. Paulo fala do pecado da idolatria. A idolatria, eu imagino que naqueles dias em Corinto, talvez muitos daqueles que vieram do paganismo mantinham ainda coisas de ídolos no coração. Será que nós temos algum ídolo nos nossos dias, irmãos? Será que há ídolos no coração nosso? Será que nós temos algum vestígio de idolatria em nós? Irmãos, eu não tenho dúvida. Talvez Deus precisa revelar a nós coisas que precisam ser deixadas, abandonadas, coisas que precisam com urgência ser tratadas. Mas aqui Paulo está falando que com os idólatras, com aqueles que dizendo ser irmão for avarento, idólatra, agora ele fala do maldizente. Eu queria que você fosse comigo para Efésios mais uma vez. Efésios capítulo 4 agora. Você pode discordar de mim, que eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Não tem nenhum problema de alguém me ajudar no aspecto para que eu possa aprender.
4, um minutinho só. Versículo 5. Versículo 4 e 5. Nem torpeza, nem tolices, nem zombarias, que não convém antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo. Eu queria, irmãos, falar algo aqui. Essa expressão, irmãos, ele vai falar aqui também de blasfêmia. Eu só quero encontrar aqui onde ele fala da blasfêmia. Os irmãos estiverem nesse mesmo texto aqui, um minutinho só, irmãos. Versículo 31, irmão, obrigado. Toda amargura, misericórdia, gritaria e blasfêmia. Queria destacar aqui. Obrigado, irmão, obrigado. Blasfêmia, sempre pensamos em um pecado contra o Espírito Santo. O maldizente, a maledicência. Irmãos, esse pecado tem sido proliferado no meio do povo de Deus. Blasfemar. Aqui a ideia aqui desse pecado aqui que eu quero mencionar aqui, da blasfêmia, é quando a nossa língua é usada, irmãos, para falar mal daqueles a quem por Cristo morreu, porque aquela pessoa é salva, porque aquela pessoa é a habitação do Espírito Santo. Nele mora o Espírito Santo. É muito sério o maldizente. Agora nós estamos olhando aqui, Paulo falando aqui do maldizente. Irmãos, hoje com essa rede social, WhatsApp, Facebook, eu não sei falar o nome das outras, misericórdia, esses maldizentes estão de plantão. E meus irmãos, pecados que precisam ser tratados, pecados que têm destruído igrejas, têm destruído famílias, e nós fazemos vista grossa para eles, e nós falamos que não estamos vendo. Os maldizentes. Paulo faz uma relação aqui, alguns dizem, mas ela não está completa. Mas eu não seria ousado em aumentar ela. Eu não quero. O maldizente, ou o beberrão, os beberrões. Alguém disse, depende da cultura. A cultura. O nosso Deus, Ele não é transcultural. O nosso Deus, a mesma palavra, no seu original, ela vai nos ensinar a mesma coisa. Ouvimos falar que em algumas culturas africanas, quando o homem casa em alguma cultura, o homem casa e ele recebe então do sogro uma segunda mulher. Naquela cultura. Agora, meus irmãos, o Evangelho chegou ali. O Evangelho pregado ali agora. Uma nova vida foi estabelecida ali. O que a palavra de Deus diz? O que a palavra mostra? Deus chama isso de pecado. Não há um segundo lugar. Não há lugar para uma segunda mulher no casamento. Não tomará outra mulher. É o que diz a palavra de Deus com a sua esposa. Isso é pecado. A lei de Moisés falava isso.
Então nós estamos olhando aqui, irmãos, essa relação de pecados mostrada por Paulo. Ele termina então falando do beberrão, do roubador. Paulo vai dizer a carta aos Efésios: aquele que roubava, antes agora faça com as mãos, para que tenha como que acudir outros. Será que pode haver irmãos que têm esse desvio de conduta em roubar algo que não é dele? Ah, tem, irmãos, tem mesmo. Furtar é tirar algo na ausência, roubar, tomar para si aquilo que não é seu. Quando às vezes nos apropriamos de coisas da casa dos outros, ou da empresa onde nós trabalhamos, roubamos o nosso patrão, roubamos o tempo. Somos chamados para fazer o nosso horário de serviço, mas roubamos o nosso patrão. Então, mas Paulo, ao dizer aqui, falando desses pecados aqui, mostrando aos irmãos de Corinto, alguém dizendo-se irmão. Na carta aos Hebreus diz: aos meus irmãos declarei o teu nome. Ele não se envergonha, irmãos, de nos chamar irmãos. Mas, meus irmãos, quando às vezes somos envergonhados, porque esse bom nome que nós carregamos tem sido colocado na lama por alguém naquele ambiente congregacional onde nós estamos. O mundo lá fora sabe, porque o pecado cheirou mal. Mas enfim, a igreja estava dizendo: Paulo, desse jeito nós vamos ter que sair do mundo, nós não podemos de forma nenhuma. Aí Paulo agora vai dizer algo que eu quero dizer para os meus irmãos também aqui. Olha o que ele vai dizer: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Nós não temos compromisso, irmãos, de julgar o mundo. Esse mundo vai ser julgado um dia. Haverá um dia, Paulo falando, Lucas falando no capítulo 17 de Atos, porque Deus tem marcado um dia em que, com um juízo, Ele vai julgar esse mundo. Paulo está dizendo. Agora, alguém diz que nós não podemos julgar. Não julgueis para não ser julgados. Irmãos, eu estou pensando no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus falando de alguém que tinha um cisco no olho. E alguém então falando daquela pessoa, o Senhor Jesus falou para aquela pessoa: por que você não tira a trave que está no teu olho? Muitas das vezes nós temos uma trave dentro do nosso olho e queremos caçar um cisco. Já imaginou um cisco? Você já imaginou algo tão pequeno que você tem que pegar uma lupa? Alguns irmãos ficam com uma lupa na mão, eles ficam olhando para o irmão e se acham alguma coisa. Eles querem achar alguma coisa. Esse é o ensino. Tira a trave que está no teu olho primeiro, e depois então você terá como ajudar o seu irmão. É muito sério, irmãos. Então a questão de não julgar, a igreja precisa sim, com oração, com discernimento. É necessário que pecados sejam julgados à luz das Escrituras, na proporção em que eles foram cometidos. Um certo irmão, ao ser tratado num ambiente desse aqui, a igreja local, aquele homem era iracundo, nervoso, bravo. Aquele homem se irou. E ele se irou de uma certa forma que ele tentou atentar contra aqueles irmãos na força da carne. Ele levantou e partiu para cima dos irmãos, e ali os irmãos conteve ele. Não houve revide, não conteram ele. E aquilo se durou por um espaço de tempo. Aquele irmão, de alguma forma, não aceitando aquela correção, mas eu vou dizer algo, irmãos. Aqueles irmãos propuseram orar sobre o assunto. Não falaram nada mais.
não abriram mais a boca para falar daquele assunto, porque já haviam tratado dele. Isso é um final de semana, passa a segunda, passa a terça, na quarta-feira, aquele irmão sofre um atropelamento e morre. E aí, meus irmãos? Foi por acaso. Isso ia acontecer mesmo. Meus irmãos, ele é a igreja do Deus vivo. Pense muito. Pense bastante antes de você se exaltar, levantar contra a autoridade do Senhor. Então esses irmãos aqui são agora orientados por Paulo. Olha, não é isso que vocês estão pensando. É necessário sim julgar. Deus vai julgar os que estão fora. Vocês devem julgar os que estão dentro. Sabe, irmãos, eu creio que nós, seres humanos, somos seres humanos e você já ouviu falar? Há uma grande possibilidade de o remédio ser além, forte demais. É possível. É possível. Mas Deus há de nos ajudar, sermos orientados por Ele a tratar à luz das Escrituras, não do nosso sentimento, não do que eu acho melhor. Rapidamente, irmãos, vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 2. A igreja demorou a tratar do assunto, demorou a usar do remédio forte que era a excomunhão. Agora a igreja tratou. Agora a disciplina não visava a restauração, mas era algo de vingança. Nós vamos pisar ele vamos pisar no máximo. Nós vamos botar ele para sofrer. Ele vai pagar tudo que ele fez. A igreja foi tardia em disciplinar. Agora a disciplina era usada como talvez um motivo de vingança. E eu queria destacar isso com os irmãos. Vamos ver capítulo 2, até o versículo 11. Mas deliberei isso comigo mesmo, não em ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? Escrevi isso mesmo para que, quando for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos que a minha alegria é a de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração os escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vós, não sobrecarregar a vós todos. Agora eu queria destacar algo aqui, irmãos, abrir um parênteses aqui. Basta-lhe o tal a repreensão feita por muitos. Agora eu quero falar com todos que estão aqui. Você já viu quando a igreja trata de algo que deveria ficar naquele restrito? Há coisas que estão no restrito, há coisas que precisam ser declaradas. Aqui foi declarado. Mas o que eu quero destacar aqui, bem feito. A igreja trata de alguns assuntos, tratou, disciplinou. Mas há aquela torcida, a torcida quer mais. Vamos agora tornar a sua vida a pior coisa. Nós vamos fazer esse irmão chorar dia e noite. Paulo está dizendo aqui, irmãos, basta-lhe a punição feita pela maioria. Eu quero destacar aqui a igreja na pessoa dos seus anciãos. Nessa representação, irmãos, a igreja tratou.
Não cabe a mim. Não cabe a ninguém. Piorar mais aquela situação. Agora, observa bem. Verso Paulo, basta a punição feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Ah, irmãos, lá naquele ambiente do mundo, aquela disciplina de um cunho tão pesado entregue a Satanás, sendo afligido, aquele homem ali sofrendo, vamos assim dizer, os ataques do inimigo, e agora contristado, caído em si, vendo o horror do seu pecado, vendo a situação dele, aquele homem desesperadamente, ele cai em si. Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser o nosso comportamento? Se antes não era para comer com ele, beber com ele, não ter amizade com ele, agora, irmãos, agora a coisa está mudando. A igreja era para estar agora indo lá, esses irmãos da liderança era para estar mais próximo ali, tratando daquilo, trazer para a igreja. Paulo está dizendo, olha aqui, por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Ah, irmãos, eu estou pensando que trata do mesmo homem, da mesma pessoa. A disciplina visa a recuperação, trazer de volta, buscar de volta, não é lançar fora, não. E Paulo vai dizer então, por isso vos escrevi também, para por esta prova saber que sois obedientes em tudo. A quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que não sejamos, sobretudo, sobrepujados por Satanás. Irmãos, eu estou pensando que aquele homem do capítulo 5, agora um homem totalmente, vamos assim pensar, arrependido, caiu em si. Como é a atitude agora? Como deve ser essa atitude? Como é bom, irmãos, na igreja local a gente vê fruto dessa restauração, desse arrependimento verdadeiro. Quando o irmão ou irmã cai em si, olha para a vida dela e diz, irmão, eu sei que eu sou merecedor desse tratamento e eu quero me comportar ao ponto em que os irmãos vão me chamar de volta para esse lugar tão alto que eu abandonei, chamados à comunhão do seu filho. Não faz muito tempo que nós ouvimos de um jovem tão querido, um jovem tão amado, que nós vimos ele desenvolver, crescer, mas ele se afastou do meio do ciclo das reuniões e perdeu toda. Recentemente, esse mesmo jovem chamou-nos ao lado e disse, irmão, eu quero contar para os irmãos, eu estou vivendo em pecado, eu estou vivendo em fornicação, mas eu quero, irmãos, abandonar essa vida, eu quero ser trazido de volta. Irmãos, e depois que esse jovem confessa, aquele jovem começa novamente a assistir às reuniões que ele abandonou, alegre, sentado ali nos bancos. Ele ainda não foi recebido, não foi chamado a sentar ali ainda à frente, mas os frutos pacíficos do seu arrependimento
está sendo visto pela igreja, acompanhado pela igreja. Que preciosidade ainda nesses dias, saber que o Senhor trabalha ativamente nesse ambiente congregacional. E eu quero, irmãos, por terminar aqui, que nós possamos levar essa mensagem. A disciplina visa sempre a recuperação daquele a quem foi disciplinado, nunca lançado fora. A disciplina não é motivo de vingança, não é capricho. Ela quer nos mostrar que esse lugar, a santidade do Senhor, deve ser mantida. Que o Senhor, na graça dele, abençoe as igrejas locais aqui representadas nesses dias, cada um de nós lutando em lugares diferentes, mas com o mesmo objetivo, servindo o mesmo Senhor. Amém.